Vamos dar a largada amanhã de hoje, tratando de um assunto que cada vez mais cresce em importância e em responsabilidade, de modo geral, para a saúde pública, né? E é claro que as famílias têm um papel importante nessa situação, que é a obesidade infantil, né? E parece que a missão dos especialistas, dos médicos, da área de saúde como um todo é desfazer mitos e mudar essa cultura, né? Para combater a obesidade infantil. São problemas alimentares nas crianças que acabam provocando, né, doenças que antes eram só de adultos, né, como a obesidade. Não, né? Nós temos a obesidade infantil provocando uma série de males como diabetes, hipertensão, infarto em crianças. A gente tem então a dimensão desse problema. É por isso que a gente já tem o contato aqui para começar o papo no Manhã Bandeirantes com a gastroenterologista, membro do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, doutora Elza Daniel de Mello. Bom dia. Bom dia, Leandro. Doutora Elza, esse problema, né, da obesidade infantil está deixando de ser um caso raro e com alguma preocupação entrando em uma certa rotina, né, no nosso dia a dia, né, chegando casos como esse a todo momento. Qual é a situação que a gente tem de momento no país e até puxando aqui para o Rio Grande do Sul com relação à obesidade infantil, para a gente primeiro desenhar um cenário disso, hein? Isso, ela está, né, cada dia mais prevalente, né, nós temos ao redor de 30% de crianças obesas, se for considerar algum excesso de peso, pode ser até uns 50%, né, e o problema realmente é esse, né, que o manejo de obesidade é muito difícil, né, deve ser considerado como uma doença crônica e daí o manejo ele deve ser constante. Então, o fato, né, de realmente a gente tentar prevenir essa situação é o que deveria ser mais importante. Pois é, e aí a gente vai ao encontro de uma frase que fez parte da infância de gerações, né, que é a criança gordinha, a criança bonitinha, é criança saudável. Não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim. Antigamente a gente dizia assim, não vamos deixar uma criança obesa para ela não ser um adulto obeso e com as doenças. Hoje já se sabe que uma criança obesa ou mesmo com excesso de peso, ela já tem doença naquele momento, né? Então ela já tem maior predisposição para o diabetes, alterações de gordura no sangue. Então realmente o gordinho não é o saudável, né? Claro que se acha ele bonitinho até uns 2 anos e daí depois já se acha que não é mais. Então, realmente deve-se ajustar, deve-se tratar bem dessa alimentação, deve-se acompanhar crianças na curva de crescimento, na curva do índice de massa corporal, porque muitas vezes olha e diz, não, ele está bonitinho. Daí coloca na curva e ele já está com critério realmente de obesidade. Então, o acompanhamento com gráfico, com curva, ele é fundamental. Pois é, e aí como é que é possível ficar atento e como se pode detectar uma situação que está chegando a esse extremo da obesidade infantil? Como é que isso é monitorado? Eu sempre digo assim, que a gente não se torna obeso do dia para a noite. Pois né? é. Então sempre tem uma tendência de elevação na curva. A gente tem essas curvas na caderneta de saúde das crianças que devem ser preenchidas em todas as consultas e ali a gente vê, olha, está ascendendo, está em linha reta, né? Não está seguindo a curva, então ele vai ter a chance de, se continuar assim, ficar obeso. Então, quando essa linha estiver mais em ascensão, né, já deve-se fazer o recordatório, ver o que está comendo, ver se não está tendo excessos ali de porcariazinhas, né, bolachinha, excesso de açúcar, sobremesas, né, que já vão levando a um excesso de calorias. Pois é, agora o papel dos pais, o papel da família é importante nisso, né, doutora? A gente está conversando com a doutora Elza Daniel de Mello, que é gastroenterologista, membro do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria aqui do Estado, e falando sobre obesidade infantil, porque a criança ela vai comer aquilo que os pais estão oferecendo, né? Com certeza. Então, o papel dos pais de saberem a responsabilidade que é de criar uma criança obesa, que ela vai ser doente, né? Até tem uma frase que, vamos dizer, é muito dramática, mas ela é real, dizendo que as crianças atuais obesas, elas vão morrer antes dos pais.
Então, toda essa longevidade que a gente adquiriu, ela vai, né, nos próximos anos diminuir um pouco por conta das doenças precoces dessas crianças obesas. Pois é, e aí a gente começa a também se relacionar, porque é um hábito que, na verdade, vai ser necessária uma mudança de todo o hábito alimentar da família, né? Com certeza. Porque não adianta oferecer a verdura, né, a comida balanceada, né, as refeições adequadas para a criança, se o adulto tem uma alimentação desregrada, não vai funcionar, né? Não, e eu sempre digo, né, vamos aproveitar para tratar a criança e a família vai ficar mais saudável, né? Porque comendo isso, a família vai ter mais saúde. Realmente, a família tem que passar a comer saudável, porque não é a criança que faz a comida, não é a criança que compra as coisas, né? Então, realmente, mas isso é uma responsabilidade que nem botar na escola para ter educação, é tratar da saúde, né, de forma adequada. Agora, doutora Elza, como é que são as nossas escolas? Eu falo isso aproveitando aqui, mandando um beijo, agradecendo a Rosa Maria, nossa ouvinte do Moinhos de Vento, que manda um recado para a gente, que as escolas precisam começar a mudar os lanches nos bares. Ela cita, né, em outros países, como no México, que é a leis que prevêem retirada, né, de lanches não saudáveis nos barzinhos. A gente tem alguma legislação encaminhada por aqui, mas é uma outra ponta que aí foge da gerência dos pais, e que também é uma ponta importante nesse processo, né? Eu acho que esse é um problema, né, na questão tanto do determinar o que as crianças podem levar para o lanche, quanto da escola. Claro que daí a gente lida com coisas que não dependem de nós, né, que vão ser coisas econômicas, porque esses bares dão um retorno financeiro para as escolas. Sim. Alguns que se dizem saudáveis têm frutas, mas com o mesmo preço de um outro lanche, né? Então, aí a competição fica difícil. Exato, eles colocam coisas e o que é visual é mais isso que isso, vai dar mais dinheiro para esses bares. Já foi tentado, Santa Catarina teve uma lei assim, mas assim não fluiu muito porque assim tinha tráfico pelo muro das escolas de lanches não saudáveis, né? Então, o que muda realmente é a família tentar e a escola tentar trabalhar que isso não seja saudável para a criança ter esse hábito. E daí ela compra porque ela tem dinheiro também. Pois é. Né? Então, o bar, mesmo tendo as coisas, a escola não permitindo, né, que traga um lanche ou os pais não dando o dinheiro, eles não vão comprar, né? É verdade. Bom, doutora, para encerrar, que orientação ou que dica que a gente pode, nesse momento, dar para as famílias em geral, para as escolas, para a comunidade escolar, para essa questão da obesidade infantil, uma mensagem que deve ficar como um recado para todo mundo? Eu acho que o recado é que a obesidade determina a doença, o tratamento é muito difícil e vai ser a criança viver com isso para a vida, com períodos bons, de peso adequado e períodos ruins. E que a gente pode prevenir tendo uma alimentação saudável, né? Priorizando o aleitamento materno, priorizando no primeiro ano de vida a alimentação saudável. Todo mundo acha que a criança quer comer um pouquinho, porque ela fica olhando, né? Mas seguir orientações que ela não precisa de porcarias no primeiro ano e depois isso ser orientado com cuidado. Ter a alimentação saudável como um objetivo de vida e como alguma coisa que vai ser tão importante quanto a escola, quanto aprender a ler, quanto, né, se formar na escola. Muito bem. Doutora Elza Daniel de Mello, gastroenterologista, integrante do Comitê de Nutrologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pelo papo aqui no Manhã Bandeirantes, doutora. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Tá aí, fica o recado, né, importante para pais, familiares, porque é responsabilidade, né? A responsabilidade disso fica com os pais, com as escolas, né, com os ambientes em que as crianças convivem, né? E a família talvez seja o principal e o mais decisivo deles. E é por isso que a gente tem de lembrar dessa responsabilidade importante, porque fica como uma marca para toda a vida. Aquele hábito alimentar iniciado em casa, iniciado na infância, é o que vai perdurar na fase adulta, é o que vai prosseguir da meia idade em diante, né? A fase da terceira idade também. Então é uma responsabilidade que se tem com a vida de alguém
para um futuro que a gente espera que seja longo, né? E vai ser longo muito em conta também daquilo que a gente coloca na mesa, né? Nas refeições. Por isso é importante. Antes de mais nada, acompanhamento médico constante para fazer essa verificação, essa comparação da massa corporal, né, do índice de massa corporal, do índice de gordura. Isso você não vai adivinhar em casa não, tá? Vai adivinhar olhando no olho. Não vai ser não. Vai ser com a consulta médica, com a visita regular ao pediatra, é que você vai ter essa dimensão de como anda a saúde da criança, né? Fugindo da máxima de que a criança gordinha é a criança bonitinha. Pode ser bonitinha sim, mas não adianta ser bonitinha se daqui a pouco a saúde não está boa, né?